Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um corte aqui. Jones Manuel na réplica dele contra o Paulo Galo. Bora lá. Camaradas, estou gravando esse vídeo aqui no domingo. Antes de tudo, quero agradecer as milhares de pessoas que foram para as atividades que a gente fez no Rio de Janeiro, né? A gente foi para o Rio de Janeiro a convite do deputado Tarcísio Mota, né? Do pessoal do Rio. E fizemos atividades maravilhosas, uma atividade mais que lotada na Unirio. Inclusive a gente pede desculpas porque o auditório era pequeno, tinha capacidade só para 800 pessoas, então ficou mais gente do lado de fora do que gente do lado de dentro. 800 pessoas dentro do auditório da universidade. 800 pessoas dentro do auditório de uma universidade. Mano, é gente pra caramba, velho. É gente pra caramba. Um dos motivos aí do pessoal tá enchendo o saco do Jones é esse daí. O pessoal cola na dele. Isso porque ele não enchia 20 pessoas na rua, né? Bolo safado. Infelizmente, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira a gente fez uma atividade gigantesca na Cinelândia, né, que deu mais de 1000 pessoas, mesmo chovendo, sabe? Mesmo chovendo. Então quero agradecer o convite, né, para as atividades do deputado Tarcísio. Foi fantástico. Na quinta-feira a gente dividiu mesa com o deputado Tarcísio, o professor Josemar e a Luciana Boatê. Na sexta-feira foi o deputado Tarcísio, o deputado professor Josemar e a Mônica Benício. Então foi ótimo. Quero agradecer todo o carinho, toda a receptividade da classe trabalhadora, da juventude do Rio de Janeiro. Eu sei que eu preciso ir mais no Rio de Janeiro e eu vou fazer isso depois das eleições. Essa foi minha penúltima viagem para fora de Pernambuco. Depois dessa viagem, só Salvador, agora no começo de maio. E depois disso, rodar Pernambuco do litoral ao sertão e em toda cidade que aparecer pelo caminho. Mas é isso, depois das eleições eu volto no Rio de Janeiro e a gente vai correr o estado, viu? Vai correr o estado, porque o Rio de Janeiro, como diria os antigos, é o tambor do Brasil, né? O Rio de Janeiro representa muito o que é a síntese da brasilidade brasileira. Tem um peso muito importante na luta de classes no Brasil e a gente vai ter mais presença junto à classe trabalhadora e à juventude do Rio de Janeiro. Dito isso, camaradas, veja, esse vídeo aqui é muito difícil de gravar. Por que ele é muito difícil de gravar? O Paulo Galo é um cara que eu sempre considerei um amigo, né? É um cara que a gente já perdi a conta de quantas vezes a gente se encontrou, conversou horas, passou madrugadas a fio. Os caras eram amigos, mano, meteu aquela lá. Eu postei um corte aqui, se vocês quiserem, pode ver. Eu postei o corte aqui da fala do Paulo Galo contra o Jones Manuel. Pensava que eles não eram amigos, viu? Pô, os caras se encontraram, eram amigos, o cara mete uma dessas, velho. Trairagem. Conversando, tomando cerveja, trocando ideia no ECLA, em outros bares em São Paulo, trocando ideia por telefone e por aí vai. E eu sempre tive o Paulo Galo na mais alta consideração. Todas as vezes que o Paulo Galo sofreu uma onda de críticas por posições ou problemáticas ou lidas como problemáticas, se vocês puxarem pela memória, eu sempre fiquei calado, nunca falei nada, em respeito, em consideração que eu tenho ao Galo, né? Então quando ele veio com aquela história de dizer que pegava a comida dos outros e tal, e a galera caiu em cima matando dele, eu calado fiquei. Quando o Paulo Galo veio com aquela conversa tosca de que preferia andar com o Bolsonaro do que com o Lula, porque o Bolsonaro fala palavrão, porque o Bolsonaro é homofóbico, porque o Bolsonaro passeia de jet ski, por aí vai. Essa fala aí foi bizarra, mano. Bizarra. Aí ele tentou meter o louco lá e falar, ah não, falei isso daí porque é o que o povo gosta, tal, pipipopó. Mano, bizarro. Eu fiquei calado também. Enfim, todas as vezes que o Galo se envolveu em polêmicas, eu sempre fiquei calado em consideração, em respeito, em amizade e também reconhecendo os ataques que ele passa, né? O Galo tá sendo processado pela prefeitura. A prefeitura de São Paulo tá cobrando 600 mil reais de multa pela... Uou, botou fogo na... É pelo... da estátua lá do Barba Gato? Mano, velho, 600 mil reais, velho. Eu falo que não tem dinheiro, não vou pagar. A questão do Barba Gato, já foi ameaçado pela polícia, já foi perseguido, enfim. Eu sempre dediquei solidariedade e apoio ao Galo quando teve o negócio do Borba Gato, que já a gente vai falar mais sobre isso. Todo mundo caiu matando em cima do Galo. Eu entrei pra defendê-lo, porque é isso, né? Além de... Não é por nada não. Estátua feia, passava direto ali quando eu ia pra Hall e trabalhar. Mano, olha estátua feia, mano. Merecia nem existir. Compreender que é um cara que veio da mesma origem que eu,
que tem uma história de vida parecida, né? Porque periferia é periferia, tem diferenças muito importantes, mas também tem semelhanças muito importantes, e pela amizade, pela consideração. Mas o Galo, de uns tempos pra cá, por um motivo que eu simplesmente não sei, o Galo passou a me atacar. E aí, veja, gente, não é crítica. Crítica é uma coisa, é ataque. A gente vai ver no vídeo de hoje que o... Fala aí, mano. Criticar é uma coisa. O Galo atacou ele no podcast. Se você quiser ver, só olhar no vídeo aqui que a gente postou o corte hoje de manhã. O Galo fala coisas que eu simplesmente não defendo. O Galo mente, o Galo caricatura o que eu defendo. E o Galo vem soltando indireta, soltando ataque, soltando deboche, soltando gracinha pra mim há muito tempo. E eu simplesmente fiquei calado. É a terceira entrevista seguida no Três Irmãos Podcast. Não que o Galo faz críticas, mas que o Galo faz deboche, que o Galo caricatura posições, que o Galo mente sobre posições minhas. E eu sempre fiquei calado. Só que agora, pra mim, já deu. Ele deu entrevista pro Três Irmãos Podcast, né, nos últimos dias. Eu tava no Rio de Janeiro quando essa entrevista saiu. E agora eu resolvi responder. E aí eu espero que seja a última, porque é isso. Embora aparentemente o Galo não tenha mais amizade e consideração por mim, eu tenho por ele. Acho importante responder, porque muita gente mesmo me mandou isso. E tem mentiras que não dá pra deixar Abalou a amizade. Sentiu. prosperar, infelizmente, assim, não dá pra deixar prosperar. Mas é isso. Então é isso, é um vídeo que eu não gostaria de fazer. É um vídeo que eu não gostaria de fazer. E aí eu repito, crítica é uma coisa. Essa semana, por exemplo, o Humberto soltou um vídeo me criticando. Eu discordo da crítica do Humberto. Acho que o Humberto, inclusive, falou coisas que ele não sabe, mas tudo bem. Tudo bem, é isso. Foi uma crítica teórica, foi uma crítica política. É isso, o Humberto tem o direito de fazer a crítica dele. E tudo de boa, tudo tranquilo, assim. Como vocês bem acompanham, eu já tive debates teóricos aqui com várias pessoas, com gente que eu gosto, com gente que eu não gosto, com gente que eu tenho amizade, com gente que eu não tenho amizade, e zero problemas, sabe? Mas o que o Galo fez não foi uma crítica. Foi ataque, foi deboche, por aí vai. A gente vai reagir a um trecho, esse vídeo vai ficar meio longo, eu peço desculpas pra vocês, a priori. Não vou reagir à entrevista inteira, teve momentos que eu prefiro não reagir. Teve um momento que o Galo, por exemplo, me chamou de bunda mole, sabe? Tipo... Enfim, tem outro momento que o Galo mentiu. E aí, Paulo Galo, meu camarada, você mentiu quando você retratou a suposta conversa que eu tive com você sobre o mês, né? Você mentiu, sabe? Mas é isso. Uma conversa só eu e você, né? É minha palavra contra a sua e eu não vou me perder lembrando essa conversa de 2020. Não, que inclusive eu lembro o bar que a gente tava. E não, aliás, não tava só eu e você, não. Tava eu, você e uma camarada lá de Santos nessa conversa. Então, assim, eu poderia muito bem perguntar a ela, mostrar o trecho de você falando e pedir, por exemplo, um áudio pra ela para dizer que você tá mentindo. Mas não vou fazer isso, não vou fulanizar o debate. Vou focar na parte que é, entre aspas, mais política e vou mostrar pra vocês como o Galo vem falseando posições minhas. Vem mentindo, vem caricaturando. E vou explicar porque o Galo assumiu uma posição de um identitarismo periférico, que é o título desse vídeo. Então vamos abrir aqui a entrevista do Galo. Isso aqui é um corte da entrevista, né, gente? Que o Três Irmãos Podcast subiu para as redes. Eu peço que vocês prestem muita atenção, por favor. Para preservar o meu canal de YouTube, ó, esse negócio de partido querer mexer na empresa dos outros é lá na China. Aqui não. Aqui é o meu YouTube. Eu tô indo pro pessoal pra apoiar o Lula no primeiro turno. Isso aí foi foda. Então, tipo assim, não tá vendo? Não é uma crítica pessoal ao Jones. O Jones é incrível, mano. Eu vou colocar pra vocês de novo isso aqui. Pra preservar o meu canal de YouTube, ó, esse negócio de partido querer mexer na empresa dos outros é lá na China. Aqui não. Aqui é o meu YouTube. Eu tô indo pro pessoal pra apoiar o Lula no primeiro turno. Calma aí, eu sei que o Jones vai falar, mas, meu... Vendo isso daí de novo e pensando já... Mano, é o trampo do cara, velho. É o ganha-pão dele. Querendo ou não, é o ganha-pão dele. O partido tem mais é que se fuder, velho. Não tem papo. Se ele ainda disponibilizou o partido ter alguma coisa dentro do canal, o partido vai ditar o que ele vai postar, o que ele vai deixar de postar, mano. Por mais que ele era uma das lideranças do partido, não tem papo, não. Também mandaria o partido pastar, viu? Foi foda. Então, tipo assim, não tá vendo? Não é uma crítica pessoal ao Jones. O Jones é incrível, mano. O Jones é um cara incrível, tem uma história incrível, um cara foda, não é uma crítica pessoal. É simplesmente nós tá vendo indo, tá indo. Tá indo, e todo mundo fala, Jones, não tem ninguém pra tensionar pra falar, negão, qual que é? Vamos lá, como vocês sabem, aliás, várias pessoas podem não saber, vazou um documento que eu mandei ao PCBR. Esse documento, gente, ele não era público, viu? Esse documento foi vazado. Quem foi que vazou? É um problema que
Eu estou conversando com o PCBR para descobrir isso. Nesse documento que vazou, inclusive, que tinha vários dados sensíveis sobre minha segurança, porque eu sofro ameaças constantemente. Toda vez que eu vou para um estado, gente, começa em grupos da extrema-direita falar em me matar, falar em lá tentar me agredir, tentar tocar desgraça. Agora, no Rio de Janeiro, na sexta-feira, na atividade aberta na Cinelândia, sabe aquele Gabriel Costenaro? Pronto, aquele cara que ficava perseguindo o Glauber, ele estava lá, junto com mais vários caras, todo de preto, uns careca, uns caras neonazista, tava lá na Cinelândia para tentar fazer alguma coisa na atividade que eu estava. Que fita, mano. E o cara é mó bunda mole, velho. Não, ele tava brigando com o Renan Santos esses dias aí. E ele fez um vídeo todo cagado, mano. Nem fiz corte porque era um vídeo meio bosta. O Tarcísio, né? Conversei com a equipe do Tarcísio previamente sobre as questões de segurança e tal. E aí a atividade teve seguranças. Quando eles viram que tinham seguranças na atividade, eles saíram da Cinelândia e ficaram rondando no entorno para ver se conseguia pegar algum militante distraído para fazer alguma merda. Passaram, inclusive, num bar, viram que o Lindenberg Faria estava lá e foram causar com o Lindenberg. Esse documento vazado que me fudeu em vários aspectos, porque eu tô tendo que tocar várias providências de segurança que eu não posso falar aqui, gente, porque se eu falar anula, né, os efeitos dele. Esse documento vazado tinha um debate sobre o Farol Brasil. Pois bem, não vou voltar nesse debate aqui, porque como eu falei no vídeo sobre o cessar-fogo do Irã, nesse vídeo eu comecei ele explicando, gente, a carta foi vazada. Esse documento não era para ser público. Vocês estão me pedindo um pronunciamento sobre a questão do PCBR. Eu não vou me pronunciar agora porque eu estou conversando com o PCBR. Eu não vou lançar nenhum vídeo antes de conversar com o PCBR e acertar com o PCBR. É isso que a gente está posturando para preservar o partido. Porque nesse documento vazado todo mundo viu da concordância estratégica do programa, que eu vou continuar apoiando, fortalecendo, defendendo o programa do PCBR, apoiando as iniciativas do movimento sindical, do movimento estudantil. Tem um debate ali sobre o Farol Brasil. Pois bem, a direita e a extrema-direita teve acesso a esse documento vazado. Isso, repito, me fudeu no âmbito de segurança. E a direita e a extrema-direita tá usando o argumento de que, olha, o comunista que não quer que expropriem o seu canal. Então a direita e a extrema-direita tá me atacando com isso na internet. O Galo usou o mesmo argumento. E é assim, é isso. Eu peço desculpas, mas assim, eu não vou explicar em detalhes os argumentos que estavam lá na carta sobre a questão do Farol Brasil. Quem leu, viu, sabe que não foi isso, sabe que isso é uma caricatura, que isso é uma tosquice. Do mesmo jeito, o que o Galo tá falando sobre, vai pro PSOL, vai não sei o que, vai não sei o que. Eu conversei isso com vocês também num vídeo sobre o Túlio Gadelha ir pro Senado na chapa da Raquel Lira e eu expliquei limites e situações delicadas desse... Gente, perguntar aí, não ofende ninguém. Esse Túlio Gadelha é o mano que namora a Fátima Bernardes, alguma coisa assim, ou namorou, não sei. Puta, eu acho que eu já vi ele na Globo, assim, com ela, mano. Muito parecido. Esse processo que a gente está enfrentando da filiação democrática, né? Então, por que eu não estou entrando em certas polêmicas ou certos enfrentamentos públicos, estou focando na campanha e na organização das bases sindicais e de movimentos populares que estão construindo essa pré-candidatura comunista a deputado federal pelo PSOL em Pernambuco, sabe? Então, o Galo começa usando um argumento que a extrema-direita, que os nazistas, o MBL, por aí vai, tá usando nas redes sociais para me atacar, sabe? E aí é foda isso, porque o Galo, tal como eu, é um homem preto, periferia, da classe trabalhadora, que eu não sei se estamos na mesma posição, mas eu sou o arrimo financeiro da minha família. Sou eu que sustento minha mãe. Minha mãe, em 2019, eu falei para ela, a senhora nunca mais trabalha na vida, eu vou bancar, porque minha mãe começou a trabalhar na infância, né? No corte da cana-de-açúcar, vendendo saputi na feira do Cabo de Santo Agostinho. Minha mãe trabalhou da infância até a vida adulta, os piores trabalhos possíveis, de empregada doméstica, de cozinheira, dormindo em casa de família, trabalhando de domingo a domingo. E desde 2019 eu falei pra minha mãe, a senhora não trabalha mais, eu vou bancar a senhora. E eu sustento minha mãe, sustento meus sobrinhos, eu ajudo vários primos meus, eu ajudo minha madrinha, enfim, eu ajudo a minha família, porque eu sou o único da minha família que fez ensino superior, o único, né? Aliás, o único não, o primeiro da minha família, porque outro primo meu se formou em administração agora, que se formou em ensino superior, que conseguiu uma condição salarial um pouco melhor. E é isso, né? Minha mãe, ela fez tudo por mim nessa vida, né? E aí, me permita só um depoimento pessoal, assim. Eu lembro perfeitamente, eu já contei isso aqui pra vocês, como minha mãe chegava com fome em casa, depois
trabalhar o dia inteiro em casa de família como empregada doméstica, porque teve uma casa que minha mãe trabalhava que não deixavam ela comer. Mesmo ela levando comida de casa, ela tinha que comer escondido. Então, em vários momentos, manhã chegava lá na casa de família às 7 horas da manhã, voltava para casa com tempo de transporte às 8 horas da noite, e manhã tinha passado o dia só com um biscoito e uma maçã que ela tinha que se trancar no banheiro para comer escondido. E aí... Mano, que filha da putagem, velho. Puta, classe média no Brasil é uma desgraça. Mano, isso daí década de 90 por aí, provavelmente. Eu vou falar pra vocês porque é um papo que é corriqueiro, mano, corriqueiro. Minha avó trabalhou em casa de família, assim, tipo... E era horrível, ela dormia lá, ela tinha que dormir lá. E deixava os filhos dela com a vizinha, com o pessoal, assim, tipo, com os filhos mais velhos que tinha... Minha tia devia ter uns 10 anos, que dava dos pequenos. Mano, é uma bosta daí, mano, é uma bosta. Só de histórias, assim, que minha tia contou da minha avó. Hoje ela já faleceu. Mas, meu, era um... Até ela arrumar uma patroa que fosse boa pra ela, que é a patroa que minha tia trabalha até hoje, que deu um pouco de dignidade, tipo... Só pra falar, ela não era brasileira, tá? Por isso que ela tinha um pensamento mais pra frente, porque os brasileiros, assim, era arrombado. E quando eu tive o mínimo de condição, e nem tinha lá essas condições todinhas, né? Porque na época eu era funcionário público, estava em estágio probatório, ganhava só R$3.000 por mês, tinha que sustentar minha casa em Petrolina, que eu morava em Petrolina e trabalhava em Juazeiro, e tinha que sustentar a casa da minha mãe em Recife. Enfim, me fudia muito. Eu falei pra mãe, a senhora nunca mais vai trabalhar em casa de família, como empregada doméstica, pra gente branca de classe média escrota, que vai humilhar a senhora, que vai proibir de comer, que vai proibir de sentar numa mesa para comer um almoço. Só pra ter uma noção, assim, tipo... Essa patroa da minha avó, quando ela trocou, ela fazia questão que ela sentasse na mesa pra comer junto com eles. Tipo... Eu acho que as pessoas não têm ideia de como que é isso. Tipo, década de 90, uma mulher preta que tava trabalhando ali de doméstica ali. Mano, as pessoas cagavam, literalmente cagavam na cabeça. Não é à toa que hoje ainda o pessoal... Teve um desembargador, juiz, não sei que desgraça que o cara era, que tinha... Ai, aquela mulher que... Eles pegaram assim desde pequena, ela não falava e era empregada da família e tipo foi passado de pai pra filho, mano. Pensa nisso, de pai pra filho. Mano, bizarro isso daí. A senhora vai ter que se trancar no banheiro pra comer um biscoito, que a senhora vai trabalhar 12, 10 horas por dia. Nunca mais a senhora vai fazer isso. Então, assim, sabe, eu simplesmente lamento isso, sabe? Eu acho que foi a única pessoa de esquerda, de verdade, assim. A única... E olha que tem muita gente que não gosta de mim, sabe? Tem muita gente que não gosta de mim, que é crítico e tal. Até canais petistas, diga-se de passagem, que vivem pra me bater, até onde eu vi, pelo menos, não usaram esse tipo de caricatura que a extrema-direita tá usando. Mas o Galo usou. Mas vamos continuar. E aí, negão, qual que é aquelas ideias lá? Já era? Era interessante lá, não é mais interessante agora? Ontem eu conversei com o Jones e assim, eu até falei dessa questão mesmo, falei, mano, tem muita gente na internet que tá criticando essa sua ida ao PSOL, né? Muita gente, cara. Vários passaram por aqui. Pô, o Jones abraçando o PSOL, falando do Lula. E ele falou pra mim, falou assim, cara, eu não... Então, eu não falei nada do Lula, né? Dito isto, eu não tô abraçando o PSOL. É uma filiação democrática. É uma filiação democrática num partido que tem chance de fazer o quociente eleitoral, que dá pra ganhar, né? No vídeo, que tá inclusive fixo aqui no canal, como se elege... Acho que é um deputado federal, estadual no Brasil. Eu explico a questão do quociente eleitoral. E aí, gente, veja, objetivamente, pelo PSTU, pela UP, pelo PCB... Tudo irrelevante. Todos são irrelevantes no cenário eleitoral. Infelizmente, mano, não dá. Os caras, eles não conseguem ter voto. Simples assim. Eles não conseguem. Se ele tivesse neles, ele não ia nem ser cogitado a votar, porque eles têm também um monte de picuinha entre eles, mano. Eles não são unidos entre eles, meu.
Então, não tem como chegar e pensar, vai ser diferente, vamos eleger. Não, mano, eles não elegem nem vereador, nem deputado, mano. Você conta nos dedos do pessoal que essa gente aí conseguiu eleger. Configuração atual é praticamente impossível eleger alguém, então não é coincidência que esses partidos da esquerda radical não tenham nenhum vereador, nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal. Jones, você está debatendo isso agora. Mentira. Maxwell, eu sei que vai dar trabalho, eu peço desculpas, mas coloca aí na tela, por favor, por exemplo, 2 vídeos que eu lancei em 2024, no balanço das eleições de 2024, que não tinha filiação democrática ao PSOL, não tinha ideia de candidatura a deputado, não tinha absolutamente nada. Coloca na tela, Maxwell, por favor, 2 vídeos de balanço da eleição de 2024. Assistam esses vídeos, por favor, para vocês verem se eu mudei alguma coisa no discurso. O que eu falei em 2024 sobre amadorismo, sobre a falta de compreensão de tática eleitoral, sobre os problemas de comunicação, sobre se conectar com sindicatos, com movimentos populares para ter densidade eleitoral, sobre a falta de um debate concreto de por que a esquerda revolucionária disputa as eleições, como é que disputa as eleições, como é que a gente vai para ganhar, sabe? A esquerda revolucionária não sabe trabalhar. Eles não sabem trabalhar. Ponto. Isso daí é um fato. Vou falar aqui pra vocês. Eles não conseguem se juntar pra eleger alguém. Porque eles vão fazer assembleia, cada um vai fazer a sua assembleia, vai decidir alguma coisa, quem que vai ser, vai pegar trocentos nomes, isso daí já deu 2 semanas, não votou ninguém. Sério, não votou ninguém. Ninguém expressivo. Me fala aí, você pode ser de esquerda e radicalzão aí, pá. Mano, me fala quem que eles colocaram pra votar. Não tem, eles são amadores nesse ponto. Pô, o MBL é mais organizado que esses caras, mano. O MBL nasceu ontem. Pô, 2014, 2016, não tem como. Primeiro que começa que os líderes desse partido aí eles não conseguem nem usar a internet. Pra fazer um vídeo decente, eles não vão conseguir fazer. Eles não têm comunicação com o pessoal. Eles estão fazendo panfleto, velho. Panfleto. 2026. Os caras voltou da lua já. Os astronautas já voltou. Os caras entregando panfleto, mano. Década de 80, mano. É uma vergonha. Gente, vou deixando esse corte por aqui, porque vai ter mais, já tá ficando longo. Então, curte, segue a gente aqui, comenta aqui o que você tá achando dessa treta aí, que eu acho que o Jones Manoel vai dar uma sapatada no galo, hein? É isso que eu já pego aqui. Se você acha que não, tudo bem também, mas comenta, quero saber sua opinião. Beleza? Valeu!